Meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um trimestre das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós estamos aqui para mais uma videoaula do nosso projeto Sala Abraão Digital. E graças a Deus por esse trimestre que nós iremos iniciar agora. Estamos iniciando o nosso terceiro trimestre de 2022 e esse trimestre tem como tema geral, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, um tema aí de bastante relevância, para nós estarmos estudando no decorrer desse trimestre. O comentarista da nossa lição, é o pastor José Gonçalves, e durante esse trimestre nós vamos abordar aí diversos assuntos, dentro desse tema geral. A nossa primeira lição, nós vamos falar sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Na segunda lição, a sutileza da banalização da graça. Na terceira, a sutileza da imoralidade sexual. Na quarta, a sutileza da normalização do divórcio. Na quinta lição, nós vamos estudar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Na lição de número 6, nós vamos estudar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Na lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia. E na lição do número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Na lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Na lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Na lição número 11, a sutileza das mídias sociais. Na lição número 12, a sutileza da espiritualidade holística. E na lição número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Então nós vamos ter aí um trimestre bastante rico, e bastante importante para os dias que nós estamos atravessando, tempos difíceis, tempos trabalhosos, e é importante que a igreja esteja alerta contra as sutilezas de Satanás, Só lembrando que a palavra sutileza, que aparece aí em todas as nossas lições, ela tem como significado a arte do engano e do disfarce. Então, nosso inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele é mestre em enganar e em se disfarçar. E é necessário que a igreja esteja atenta, esteja vigilante contra as ciladas do diabo. Gostaríamos de iniciar a nossa lição de número 1, lendo um texto bíblico que se encontra lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, É um texto bastante conhecido, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 13, Gostaria de iniciar o nosso estudo de hoje com esse texto, É um texto aí bem profícuo para o nosso estudo desse trimestre. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, observe, irmãos, a advertência do apóstolo à igreja de Éfeso e também a todos nós nos dias atuais. Nós estamos em uma guerra. A igreja está em uma guerra. Embora algumas pessoas preguem um evangelho das facilidades, um evangelho em que
Servir a Jesus é muito fácil, no dizer de muitos, mas o apóstolo Paulo contradiz essa ideia. Ele diz que a igreja está em guerra. E se a igreja está em guerra, significa que temos inimigos que precisam ser vencidos, né? Inimigos que precisam ser vencidos, inimigos que precisam ser combatidos e inimigos que não nos dão trégua. Nessa guerra não existe bandeira branca. Nessa guerra não existe trégua, não existe um momento de tranquilidade. Essa guerra é constante até o momento em que a igreja for arrebatada da terra para estar para sempre com o nosso Senhor. Então a lição de número 1, ela tem como texto áudio, né? O título é As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O nosso texto áudio está em 1 Timóteo 4:1, e diz assim: Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A nossa verdade prática diz assim, de forma sutil e sorrateira: o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. E a leitura bíblica em traz está em 1 Timóteo, do capítulo 4, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 5. Então, começando, né, trabalhando um pouco essa primeira lição, né, uma lição introdutória sobre o tema, é importante salientar, como eu disse na nossa introdução, que a igreja está em guerra. E se estamos em guerra, temos inimigos. E se temos inimigos, precisamos conhecer quem são os inimigos. Precisamos estar a par desses inimigos para poder combatê-los, para poder estar vigilantes quando esses inimigos se levantarem contra nós. Biblicamente, a igreja tem pelo menos 3 inimigos. Um deles é a carne, que é um inimigo interno, é um inimigo que está dentro de nós. Apesar de nós nos convertermos a Cristo, apesar de estarmos sob a proteção do Senhor Deus, nós ainda temos esse inimigo dentro de nós, que é a carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, né, ele fala sobre esse inimigo. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Eu vou ler esse texto também, que é importante. Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 16. Diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, se a carne ela se opõe ao espírito, ela é inimiga do espírito. Ela é inimiga de Deus. Então, a nossa carne ela é inimigo de Deus e, por consequência, também nosso inimigo. E diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Então, aqui vai uma lista, né, das obras que a carne pratica. Então, a carne é um dos nossos inimigos. O outro inimigo, irmãos, ele é o diabo, né? É um inimigo terrível, porque o diabo ele se utiliza da carne e se utiliza do mundo para combater a igreja, para combater o crente. Pedro, quando fala sobre esse inimigo, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 8 e 9. Vamos ler também o que diz esse texto, Pedro falando sobre o diabo como inimigo. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então veja o que Pedro diz sobre o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando aquele a quem tragar. Então, o diabo ele é um inimigo e é um inimigo terrível. Outro inimigo que a palavra de Deus ela se refere é o mundo. Primeira carta do apóstolo João. É interessante também lermos esse texto nessa pequena introdução.
Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós temos pelo menos esses três inimigos, que são inimigos terríveis. Então a igreja está sob ataque. A igreja, ela está em uma guerra. E essa guerra, ela só é vencida pelo poder do Espírito Santo. Então nós estamos sob ataque do nosso adversário, né? Então, como eu disse anteriormente, Satanás é o nosso adversário, o nosso inimigo. E ele se utiliza da carne através das tentações, porque o diabo ele nos tenta, ele tenta trabalhando com tentações, incentivando a nossa carne a pecar. Então, o diabo nos incentiva a pecar. Se nós não estivermos andando no Espírito, nós vamos ceder às concupiscências da carne. E o diabo ele vai ter o papel de nos tentar para as obras da carne. Mas o diabo também ele se utiliza do mundo. Então, o alerta de João em relação ao mundo, ele é muito profundo, né? A palavra mundo, no grego, que é cosmos, né? Essa palavra, quando dita na Bíblia, ela sempre se refere ao sistema dessa era, né? Ao sistema de vida dessa era, que é aí incentivado, né? Que é influenciado pelo diabo e que existe a parte de Deus, ou seja, é um sistema que não reconhece Deus como Senhor. É um sistema que não reconhece Deus em nenhum aspecto, né? Não reconhece Deus em nenhum aspecto. Esse sistema, o mundo, né? Ele não vai aí consistir somente nos prazeres malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também vai se referir aí ao espírito de rebelião que age no mundo contra Deus. Um espírito de rebelião, um espírito de resistência, de indiferença a Ele e a sua revelação, Jesus Cristo, ou em a sua revelação, que é a palavra de Deus. Então, esse sistema, ele é indiferente, ele é rebelde, ele resiste a Deus e a sua revelação através da sua palavra. Então, todos os empreendimentos humanos que não estão sob o senhorio de Cristo, eles incorrem nessa palavra mundo, que o apóstolo João se refere aqui na sua primeira carta. Então, o diabo, Satanás, né, ele emprega as ideias mundanas de moralidade. Então, vemos o ataque do diabo na moralidade. Ele emprega as ideias mundanas de moralidade, onde tudo é relativo, onde nada faz mal. E a sociedade está cada vez mais imersa em pecado por conta dessa moralidade mundana, das filosofias, também da psicologia, dos desejos, dos governos, daqueles que fazem as leis, aqueles que fazem leis que desconsideram a palavra de Deus e consideram os desejos, as aspirações humanas. Então, esses governos eles fazem parte desse sistema. Também a cultura, a educação, por que não dizer a educação humanista que nós estamos vivendo hoje? A educação que inverte os valores. A educação onde o certo tornou-se errado e o errado tornou-se certo. E isso dito abertamente em escolas, em universidades, promovendo o pecado, promovendo a injustiça e ainda tendo prazer em promover essa injustiça. Satanás também usa a ciência, ele usa a arte, ele usa a medicina, ele usa a música, ele usa sistemas econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura. Ele usa tudo isso para se opor a Deus e à sua palavra. Alguns exemplos, né? Por exemplo, na profissão médica. Satanás usa a profissão médica, né, para promover o aborto, para promover a matança de seres humanos, né?
que ainda estão em formação, né? E por que não dizer nos dias de hoje que o aborto está sendo tão difundido, tão divulgado como uma prática humana, mas na verdade é um assassinato de seres que ainda não nasceram. Então, ele usa a profissão médica para isso. Ele usa a agricultura na produção de drogas ilícitas. Hoje nós vivemos no Brasil uma grande dificuldade. Pessoas viciadas em drogas, no álcool. Então, ele usa a agricultura para promover esse tipo de coisa. Ele usa também a educação para promover a filosofia ímpia humanista, a filosofia ímpia que desconsidera Deus como Senhor, a filosofia ímpia que coloca o homem no centro de todas as coisas. Ele também usa os meios de comunicação em massa, procurando aí destruir, procurando aí desconstruir os padrões divinos de conduta. Por que não dizer que os programas televisivos, eles glamorizam o crime, glamorizam a violência, glamorizam o sexo ilícito. Eles têm como objetivo desconstruir os padrões morais, os padrões divinos de conduta, os padrões divinos para a moralidade. Então, nós como cristãos, nós temos que estar conscientes que por trás de qualquer empreendimento que aparentemente é humano, existe espíritos, existem poderes malignos que atuam contra Deus e contra a sua palavra. Então nós temos que estar vigilantes e tendo essa consciência que nós estamos em guerra, que nós estamos em uma batalha, e nessa batalha nós não temos trégua. Também o mundo, ele inclui aí, essa palavra mundo, né, vai incluir aí todos os sistemas religiosos que são originados pelo homem. Hoje nós vivemos uma gama de religiões. Religiões para todos os gostos, e por que não dizer até certas comunidades evangélicas, onde a palavra de Deus ela é adaptada aos desejos dos homens. A palavra de Deus ela é mudada para atender aos desejos das pessoas. Estão adaptando a palavra de Deus para atender aos desejos pecaminosos dos homens. Então, esse mundo vai englobar também essas comunidades, né, que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, as organizações, igrejas mundanas e mornas, igrejas que não passam no crivo da palavra do Senhor. Então, o diabo ele é o Deus presente nesse sistema. Ele é o Deus do sistema mundano. E junto com seus asseclas, com seus subordinados, eles têm aí o controle das pessoas que não se submetem à palavra de Deus. Então ele tem esse mundo organizado, né, em sistemas políticos, culturais, econômicos, religiosos, que são hostis a Deus e ao seu povo. É como diz o apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Coríntios. Não há possibilidade de haver concórdia entre Cristo e o diabo. Não há possibilidade de haver concórdia entre luz e trevas. Então, a igreja precisa estar alerta, precisa estar atenta em relação ao diabo. Então, a igreja e o mundo são grupos distintos. A igreja e o mundo são como água e óleo, não podem se misturar. Então, nos dias em que nós estamos vivendo, Satanás ele tem se utilizado do mundo para promover a mistura no meio do povo de Deus. Por isso, nós precisamos estar aí atentos. Em todas as épocas, meus irmãos, Deus alertou o povo em relação aos ataques do diabo. No Antigo Testamento, na época dos profetas, na época da monarquia, surgiram ali no povo de Israel profetas falsos que profetizavam uma religião mais fácil, que profetizavam que não era pecado a idolatria, que profetizavam que, mesmo o povo sendo idólatra, Deus não iria destruir a nação de Israel por conta da sua aliança. Mas, ao mesmo tempo, Deus também levantou profetas verdadeiros, profetas do Senhor,
profetas que profetizavam a palavra do Senhor, avisando o povo que se eles não se arrependessem, eles seriam incluídos no juízo de Deus. E isso se provou em toda a Bíblia. Em toda a época, Deus alerta o seu povo contra os ataques do adversário. E no Novo Testamento, irmãos, não foi diferente. Deus alertou os apóstolos, alerta a igreja e nos nossos dias nos alerta através da sua palavra. Então, nós estamos em guerra. Esses ataques, irmãos, eles têm aí natureza, né? A natureza desse ataque é espiritual. Paulo, quando ele ensina aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra espíritos. E o texto base da nossa lição, ele diz: nos últimos dias se levantarão homens influenciados por espíritos enganadores. Então, o ataque contra a igreja ele é espiritual. Mas o ataque também é moral. É contra a moralidade. O ataque é contra os padrões divinos de conduta. Porque, irmãos, o diabo ele sabe que a carne é tendenciosa à imoralidade. Que a carne é tendenciosa a procurar os desejos e os prazeres. Então ele ataca nessa área. Ele, de forma sutil, ele quer aliviar os padrões morais. E dizer, olha, não é bem assim. Olha, não precisa de tudo isso. Olha, para alcançar o céu, não precisa ser dessa maneira. Então nós temos que ter cuidado. Porque a sutileza, né? Aquele que é sutil, ele vem disfarçadamente, ele vem enganosamente, né? Ele vem com mentira, ele vem com hipocrisia, promovendo a mentira e a hipocrisia com roupagem de verdade. Às vezes, movimentos que surgem por aí, eles têm até alguma consonância com a palavra, né? Mas é apenas para disfarçar, porque o objetivo é perverter a fé daqueles que são fiéis ao Senhor. Então, a natureza desse ataque, né, é um ataque espiritual, mas também é um ataque moral. Pessoas que se comportam de forma hipócrita, pessoas que se comportam com hipocrisia, e esses são os piores inimigos que a igreja tem, aqueles que estão dentro do corpo, mas não fazem parte do corpo, aqueles que estão ali junto ao corpo, mas não fazem parte do corpo. Também, irmãos, a operação do erro, ela vai trabalhar com a falsidade e com o engano. E sempre vai buscar satisfazer o desejo do homem. Sempre vai buscar satisfazer aquilo que o homem acha, aquilo que o homem entende, aquilo que o homem pensa, em detrimento à palavra de Deus. É por isso que hoje nós estamos vivendo esse paradoxo. O que é certo tem sido desconstruído para se tornar errado. E o que é errado tem sido promovido a certo, né? Mas Isaías, irmãos, ele tem uma repreensão com pessoas que agem dessa forma. Isaías, no capítulo 5, no versículo 20, eu vou ler essa referência também, só para nós nos basearmos aqui no que nós estamos falando. Vamos procurar aqui. Isaías, capítulo 5, o versículo 20 diz assim: ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e que fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, observem, é daqueles, né? Existe uma condenação para esses que querem tornar o mal em bem, o certo em errado. Então, a natureza do ataque ela é tanto espiritual quanto moral. E ela acontece nas esferas religiosas. A esfera religiosa acontece através da apostasia. Pessoas que faziam parte, muitas vezes, do nosso meio e agora
saíram de nós, promoveram a si mesmos e agora disseminam por aí um falso evangelho, uma falsa doutrina. Mas o escritor aos Hebreus, ele alerta quanto à apostasia. Em Hebreus 3:12, ele diz assim: olha, vede que não haja em vós nenhum coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, nós temos que vigiar, vigiar para que nós não venhamos cometer esse erro de apostatar da fé e, em vez de ouvir a palavra de Deus, ouvir espíritos enganadores. Então, os piores inimigos, os principais inimigos do Evangelho, foram aqueles que saíram de dentro da própria igreja. Esse ataque também ele é social. Esse ataque ele é social, na esfera social, né? Quando nós falamos a respeito do mundo, nós mostramos diversas situações da sociedade, onde o inimigo das nossas almas ele atua. Então, nós temos visto isso hoje, principalmente no nosso país, de uma forma muito forte, a oposição à família, a desconstrução da família. Então, se há um movimento, né, e esse movimento é maligno, esse movimento é satânico, de se desconstruir a família, de se opor à família, a família que agrada a Deus, a família nos moldes bíblicos, né? E essa desconstrução da família, ela está sendo feita, inclusive, através de leis, leis que legalizam o pecado, leis que legalizam o erro contra Deus e contra a sua palavra. Temos também a banalização do casamento. O casamento hoje é banalizado. O divórcio hoje é aceitável com muita facilidade. Então as pessoas hoje casam e daqui a meses estão se separando. E daqui a meses estão contraindo novas núpcias, né? Banalização do casamento. Banalização da família. A banalização da sexualidade. A sexualidade que foi dada por Deus ao homem, ela está sendo banalizada, ela está sendo infectada pelo pecado. Então veja o trabalhar do inimigo também na área social. Porque ele sabe que se ele enfraquecer a família, ele enfraquece a igreja. Porque uma família fraca, uma família desconstruída, vai promover também uma igreja fraca, uma igreja sem vigor espiritual. Então, esse ataque também é um ataque sutil contra a igreja, então na esfera religiosa e na esfera social. Então, meus queridos irmãos, que nós venhamos nesse trimestre, né? Que nós venhamos nesse trimestre estar atentos, pedir ao Senhor a sua graça para que possamos vencer essas coisas. Só mediante a proteção de Deus, só mediante ao nosso apego ao Senhor, ao nosso apego à palavra de Deus. Porque na terceira situação da nossa lição, ou no quarto tópico, né, que fala sobre a igreja protegida, uma das formas, né, da igreja ser protegida é o apego à palavra de Deus. Nós precisamos ser apegados à Bíblia. Nós precisamos crer na Bíblia, não somente lê-la como um livro qualquer, mas crer que ela é realmente a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 4, a partir do verso 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito e que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, o cristão ele precisa se apegar à palavra de Deus para poder estar protegido contra as sutilezas de Satanás. E também a oração, Efésios 6:18, quando o apóstolo ele fala sobre a batalha espiritual que nós estamos atravessando, que nós atravessamos todos os dias, ele diz, para concluir o seu ensinamento, ele diz, orando em todo o tempo, com oração e súplica. Na carta aos Tessalonicenses também ele diz, orai sem cessar. Então a nossa oração ela precisa ser constante. Precisamos ser apegados à oração. Eu não digo da oração somente no culto ou da oração somente em casa. Essa oração fala
do contato direto com Deus em todo momento. Se eu estou dirigindo, estou orando a Deus. Se eu estou trabalhando, estou orando a Deus. Se estou passeando, estou orando a Deus. Estou em contato com Deus. Esse contato é através da oração que nós temos que ter. E somente assim nós vamos conseguir resistir e vencer e identificar as sutilezas que o inimigo ele coloca com o fim de enfraquecer e de destruir o cristão e a igreja. Então, meus queridos irmãos, eu espero que nesse trimestre nós venhamos a sair mais fortalecidos, confiando no Senhor, confiando na palavra do Senhor e vigilantes, porque o nosso Senhor Jesus está às portas. Muito em breve, ele estará raiando nas nuvens para buscar a sua igreja. E ele vem buscar um povo, como diz o apóstolo a Tito, um povo seu, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Gostaria de encerrar, irmãos, essa minha fala com uma frase de um autor desconhecido que diz assim: seremos controlados ou por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás é escravidão. O controle do eu é futilidade. E o controle de Deus é vitória. Então observe, se nós não formos controlados por Deus, nós seremos controlados pelo eu e pelo diabo. Então estejamos atentos. Amém? Sobre a bibliografia, né? Materiais aí que nós temos em mãos para utilizarmos nessas aulas, né? Eu gosto muito de um livro do pastor Ezequiel Soares, que tem como tema Heresias e Modismos, né? Não tenho esse livro físico, mas tenho em arquivo, né? Então, é um livro que vai tratar aí de alguns assuntos referentes a esses ataques do diabo contra a igreja. Também, do mesmo autor, o livro Batalha Espiritual, né? Mostrando aí que o crente está em uma batalha espiritual. E a Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi onde baseei-me também nessa explanação, nessa introdução do nosso trimestre. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos estar firmes, resistindo até a volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.